Mas a live de hoje ela tem uma coisa especial, gente. Porque aquilo que a gente vinha falando tem tempo, né, da quantidade de baixas, e a gente foi muito criticado por isso. Eu vi o Rodolfo sofrer nos grupos, ela falava, Rodolfo, não dá bola, porque esse pessoal não está ligado no que está acontecendo. Mas, enfim, a bomba explodiu. A mídia polonesa, citando dados do Ministério da Defesa da Ucrânia, aí o Rodolfo explica para vocês direitinho, aí vocês bombardeiam ele com perguntas aí, ela colocou, no mínimo, 800 mil mortos. Eu não estou falando em baixas, eu estou falando em mortos. Baixas deve dar muito mais que isso, pode chegar a 2 milhões aí. Mas, enfim, vamos ouvir, né, o papo do assunto, que é o Rodolfo Queiroz Laterza. Eu sei que vocês já estavam com saudade aí do Rodolfo, mas ele tem uma agenda corrida, não gosto de ficar enchendo o saco dele. Rodolfo, seja bem-vindo a bordo, tá, camarada? Um abraço, um grande prazer te receber aqui. Prazer todo meu grande amigo. Boa noite aos espectadores do Arte da Guerra. Uma honra estar aqui, conversar com vocês. Obrigado, Farinato, parabéns pelo trabalho cada vez mais relevante, qualitativo e de alcance cada vez maior, inclusive fora do Brasil. O tema de hoje é algo que se tornou um tabu e fator de uma grande quantidade de operações psicológicas na rede mundial de computadores, nas mídias sociais, nos veículos de comunicação de massa ocidentais, que eram as baixas ucranianas. O regime de Kiev, comandado pelo presidente Zelensky, sempre rebaixava de forma até ridícula, infantil e absurda o quantitativo de baixas das forças ucranianas. Ele sustenta que foram 46 mil mortos. Isso sempre foi um deboche nas redes sociais ucranianas e até mesmo parlamentares ucranianos que têm de tudo, menos serem russófonos. Pelo contrário, são russófonos, denunciando que as baixas eram muito maiores. E mesmo até algumas mídias independentes que começaram a soltar os dados da realidade trágica das baixas ucranianas. Há cerca de 4 a 6 meses atrás, você, Farinazo, trouxe uma matéria do Economist, trazendo 400 mil mortos. Isso causou impacto, turbulência, a qual o gabinete presidencial criticou essa matéria, dizendo que, na verdade, era 400 mil mortos russos. Todo o número de baixas ucranianas sempre procurava se atribuir que era da Rússia, por mais inverídico que fosse, por mais que o Mediazone, que é um programa totalmente anti-Rússia, reportasse números muito menores de baixas russas, que atualmente está em torno de 90 mil. Lembrando que o Mediazone compila obituários de todos os soldados russos, necrotérios, declarações por fontes abertas, tem fontes dentro da Rússia, faz um trabalho contínuo e minucioso. Eles teriam todo motivo para triplicar essa quantidade de baixas lá que eles reportam. Então, Douglas MacGregor já falava em mais ou menos no segundo semestre, se não me engano, em setembro de 2024, 550 mil mortos. Então, começaram, né, a ter já... A própria mídia ocidental começou a perder uma certa inibição. O Washington Post também relatou 400 mil mortos, se eu não me engano. Aí saiu na mídia polonesa 800 mil mortos. 800 mil mortos nessa semana, algo muito impactante. Eu compartilhei. Você, Farinazo, descobriu um vídeo assustador de eu estou falando um cemitério ucraniano com dezenas de sepulturas, algo chocante. E nós já denunciávamos fotos de satélite na qual cemitérios em Kharkiv, que estavam vazios em 2022, entupidos de necrotérios e mausoléus de soldados ucranianos. Denunciamos em 2023 uma grande licitação com dispensa de concorrência. Na verdade, nem licitação era, né? Uma compra com dispensa de licitação pelo regime de Kiev, de uma área de 400 hectares na zona metropolitana de Kiev, que caberiam 400 mil sepulturas. Então, esses indícios agora serão ratificados por essa quantitativa de baixas prenunciado por uma mídia polonesa, que não tem nada de russófono aqui, precisamos destacar. Então, isso daí é algo que nós adiantamos, que nós pesquisávamos com filtro crítico, sempre de forma muito dolorosa. Não à toa, eu e você, Farinato, nós somos críticos da guerra até o último ucraniano, que não tem nada de heróico, colunista
que não entende de conflitos, não entende de geopolítica, não entende da dimensão real de guerras, que fica dizendo que a Europa tem que resistir ao Putin, que a Ucrânia precisa receber mais armas, é um irresponsável, é um inconsequente, colunistas que falam isso, principalmente uns poucos aí do Brasil, porque não sabem dimensionar a catástrofe humana que está sendo esse conflito, principalmente para a Ucrânia, a qual vídeos cada vez mais recorrentes de mulheres sendo mortas ou capturadas estão se amplificando. A mobilização forçada entre 18 e 25 anos, ela é silenciosa, mas está acontecendo. Os vídeos dos centros de treinamento e recrutamento que capturam nas ruas, em shoppings, deixaram de ser censurados e se tornaram algo comuns. O próprio vice-presidente do Trump, o J.D. Vance, falou que isso é recorrente. O Elon Musk já falou, justamente por causa da escassez de mão de obra do regime de Kiev. Iremos discutir sobre isso, porque nós sempre falamos, desde 2022, a Ucrânia depende, além das armas providas pelo Ocidente, em estado de arte, numa quantidade que é a maior desde a Segunda Guerra Mundial para qualquer país, numa verdadeira guerra de procuração com a OTAN, a Ucrânia depende de massa crítica humana. Sempre falamos isso. Depende de massa crítica humana para manter o perímetro operacional e retardar as linhas de defesa russa e promover contra-ataques, assaltos, enfim, prolongar ao máximo o conflito. E justamente por depender de massa crítica humana, nós alertamos, a guerra vai demorar, não vai ser rápido, a Rússia não tem efetivo superior, bota no terreno, faz diferença em guerras de controle e conquista diária. Falei isso quantas vezes? Dezenas. Falamos, avanços vão ser lentos, por causa das características do terreno, do uso de certos sistemas de armas nesse conflito. Não deu outra. Nossas análises se confirmaram. E não comemoramos isso, falamos com tristeza. Agora, devem se vergonhar aqueles que foram pela propaganda, pelas operações psicológicas absurdamente nefastas e sem mínima credibilidade, e que, no caso, enganaram por muito tempo o público, inclusive até pessoas, parceiras nossas, por vezes ficaram muito impregnadas com essas informações. Se revelaram totalmente inverídicas. Totalmente inverídicas. Portanto, você já tinha feito um estudo, Farinazzo, da dimensão das perdas, fazendo uma previsão assustadora. Mais de 60 mil amputados. Aí você fez uma correlação matemática entre o número de amputados e as baixas fatais em cada conflito. Então, meu amigo, o mérito também é seu. E lembrando que nunca comemoramos isso, sempre falamos isso de extrema tristeza e crítica pela estratégia da guerra até o último ucraniano.